Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nesse Conexão 21, as conexões são com o professor Gustavo Robichê, da PUC do Rio de Janeiro, e com Roberta Werner, diretora executiva do Visit Rio. Olha, pessoal, tenho certeza que vocês vão curtir demais essa conversa, esse encontro, essa conexão. Então, aproveita bastante aí o nosso Conexão 21. Bom, pessoal, mais um Conexão 21 e com um convidado para lá de especial, meu querido amigo Gustavo Robichê, da PUC. A gente vai conversar muito sobre o que ele está aprontando agora lá na PUC, inovação, uma série de coisas. Mas enquanto isso, quero agradecer a acolhida que a gente tem sempre do Hotel Fairmont Copacabana, que nos recebe, que empresta esse ambiente aqui maravilhoso para a gente, esse backdrop aqui atrás espetacular, e também a Simples Inovação, que é a nossa patrocinadora, apoiadora, uma parceira aí de vários projetos. Guga, muito obrigado por ter aceitado o convite. Alberto, é uma honra poder compartilhar, poder incentivar, inclusive, que a gente tenha mais momentos como esse, né? Quer dizer, eu acho que o trabalho que você faz de articulação é um trabalho muito importante para o Rio de Janeiro, muito importante para o nosso ecossistema. Falando um pouquinho dessa minha nova fase na PUC, né, atualmente a gente vem a partir de uma renovação muito forte em termos de estruturas e desafios que a sociedade tem nos apresentado, né? Hoje eu estou na Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação, responsável por duas palavras que são palavras muito próximas até o Conexão 21. Uma é exatamente parcerias. Então, por meio de parcerias, o meu objetivo é estabelecer laços, é estabelecer contatos e poder, de fato, chegar a ter parceiros estratégicos da universidade que possam, obviamente, junto conosco, se mergulhar em desafios, que são desafios cada vez mais frequentes nessa sociedade fluida que a gente está. E a segunda palavra é inovação. Inovação no sentido institucional, no sentido de definir prioridades. Inclusive, a universidade agora definiu três ações estratégicas, ou até o que a gente chama de meta-projetos prioritários. O primeiro deles, obviamente, tem a ver com o impacto econômico, né? A PUC ela tem uma informação que muitas pessoas não conhecem, né? A gente é uma universidade comunitária. Não somos nem privadas nem públicas, né? O que é de fato ser uma universidade comunitária? É uma universidade a favor da comunidade, uma universidade, obviamente, que depende de recursos privados por meio de mensalidades ou por meio de projetos, mas que vocaciona todo o recurso financeiro existente para fazer ações que tenham impacto na comunidade, no desenvolvimento da sociedade como um todo. Né? Hoje somos um parceiro estratégico do setor elétrico, do setor de energia de maneira geral, óleo e gás. E o tema da vez é a transição energética. É um tema de um impacto social e econômico enorme, com várias ações, várias articulações. Inclusive agora no final de maio estamos tendo um evento no dia 30, 31 de maio e 1º de junho sobre transição energética. Vários especialistas, várias pratas da casa também interagindo, articulando, discutindo o futuro e a partir desse futuro construindo o futuro também, né? A partir dessa visão construindo o futuro também. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar tem a ver com a busca pelo impacto local, né? O nosso Vale da Gávea, e o Vale da Gávea é um conceito ampliado, né, que vai desde o Leblon, Jardim Botânico, até Rocinha, Vidigal, em especial o Parque da Cidade, que é uma comunidade muito próxima da universidade.
e que também é construir diálogos e construir pontes a partir do pilar da cultura. A PUC, e vocês vão começar a observar isso, vai começar a estar mais envolvida, mais engajada com o setor cultural, que é um setor extremamente importante para o nosso estado, para a nossa cidade em especial. Isso é a cara do Rio de Janeiro. É a cara do Rio, né, Alberto? Eu acho que a gente ainda está naquele resquício pós-pandemia, que as coisas voltaram, mas ainda não voltaram. Tem vários entes e a própria área de cultura ela está bastante engajada, bastante animada com os novos ventos que chegam e com as novas oportunidades que chegam. E cultura é talvez a alma da geração de relações, né? É isso mesmo. A gente compreender os diferentes, a gente fazer com os diferentes, enfim, então isso tem uma potência enorme. E a iniciativa, que é a iniciativa mais ousada, a iniciativa que a gente também está trabalhando com bastante carinho, é uma iniciativa de impacto global que é chamada de Amazonizar. Amazonizar no sentido de entender que a gente tem que aprender muito com a Amazônia. A gente tem que aprender muito com o que acontece lá, a gente tem que aprender muito com os povos que estão lá, com as necessidades que eles têm, mas entender que a Amazônia impacta a gente também. Claro. Não, impacta diretamente, impacta não só a gente, mas o mundo como um todo. Basta ver a atenção que o mundo tem com a Amazônia, né? Exatamente. E é que sejamos uma janela, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ele tem uma responsabilidade mais do que um papel de ser um grande articulador de diálogos no nosso país, que é um continente, né? Os nossos povos, as nossas regiões, cada um tem uma cultura diferente, tem uma forma de lidar diferente, mas todos estão impactados e serão impactados pela Amazônia. Então, se a gente não dialogar mais, se a gente não compreender mais, e um ponto que eu acho que é o fundamental é colocar sempre o jovem no centro, porque como universidade o nosso papel é transformar a vida desses jovens e por meio de inovação, por meio obviamente de ensino, pesquisa, extensão. Hoje as universidades elas têm uma oportunidade mais do que um desafio, que é vocacional todo o currículo acadêmico para atividades extramuros, né, que são as atividades de extensão. Então a gente vai ver de fato um movimento bastante bacana de transformação, de somar, e para isso a gente obviamente precisa de conexões e precisa de parcerias, né? Eu acho que a PUC ela tá de portas abertas para o diálogo, de portas abertas para compreender exatamente as necessidades, o momento, enfim. Ô Guga, não vou nem perturbar o pessoal aí contando que eu sou filho da PUC, mas já Sim. contei. Mas e o enorme carinho que eu tenho pela universidade. Mas uma coisa que eu acho que é muito bacana, que é um trabalho que a universidade desenvolve e que promove ali dentro, é o empreendedorismo intenso em conhecimento, né? Então, assim, as pessoas terem realmente conhecimento e empreender em cima disso. E isso daí é uma coisa e é algo que reflete com alto valor agregado. Isso. Eu acho que a gente tem uma dualidade muito importante dentro da universidade, que é exatamente essa dualidade entre inovação e empreendedorismo. Numa primeira ponta, né, quer dizer, a inovação é transformar conhecimento em produtos e serviços que impactam a sociedade. Isso é importante porque, na verdade, a gente não está em busca do conhecimento per si. Ele é super importante, ele é super estruturante, inclusive. Mas num país com tantos desafios como o Brasil, numa sociedade tão carente de caminhos e soluções, a gente precisa ser, de fato, uma estrutura de catalisação, uma estrutura de aceleração de um processo de busca por soluções. E o conhecimento, a ciência, de maneira geral, é o caminho que nos fez superar todos os desafios que a gente teve agora, até o momento. O empreendedorismo, ele é um outro pilar dentro dessa dualidade, que é não só um processo de formação, né? A gente vê cada vez mais jovens chegando à universidade com muito conhecimento, muito conectado, muito antenado, muito conectado, talvez até demais digitalmente, mas precisando desenvolver uma série de capacidades e habilidades que não é só para montar uma empresa, é também para montar uma empresa, mas é para que ele possa fazer diferença num trabalho em equipe. Exatamente. Num trabalho que... as pessoas têm que entender, às vezes, que muitas vezes existe essa confusão que
empreendedorismo não é sinônimo de criar empresa. Exatamente. Pode ser também, mas não é Exatamente. só isso, né, Guga? Não é só isso, né? Quer dizer, eu acho que o criar empresa, às vezes, é uma oportunidade, às vezes a pessoa tem que ter o dom, inclusive, para isso, tem que, muitas vezes, abrir mão de muita coisa, né, Alberto? Eu acho que toda a trajetória de um empreendedor é uma trajetória de muito suor, né? É óbvio que boas ideias, é óbvio que muitas relações. Eu acho que um empreendedor de sucesso é uma pessoa que desenvolve muito bem relações. E a gente está num momento muito bacana dentro da universidade, dentro de uma mudança recente. A gente tem um novo diretor do Instituto Gênesis. O Gênesis foi a incubadora pioneira na PUC, é uma incubadora... O Gênesis era uma referência, né? Isso, e vai se tornar referência. O Léo está fazendo um trabalho... Eu não vou fazer spoiler, até fica deixa para você convidar Léo, já está convocado, já... Justamente contar as novidades, contar as ideias, dentro de um trabalho de reconexão também muito bacana que vai ser feito. E dentro de um trabalho de vocacionar, inclusive, essa possibilidade para que os alunos de graduação ou ex-alunos da universidade possam fazer suas redes, transformar suas ideias em ação, ter um espaço controlado, né, que isso possa acontecer de maneira apoiada, também conectado com o que há de mais moderno na nossa sociedade, né? Eu fico contente com esse pequeno spoiler aí sobre o Gênesis, mas de uma forma geral a PUC sempre foi muito parceira das ações da RioSoft, seja no Rio Info, seja nas outras ações. E a gente quer muito intensificar isso, né? Isso. Assim, o Guga, você é sócio-atleta do Rio Info há anos. Isso. Né? E, bom, eu já vou criar a saia justa aqui. Conta com a gente. 2023 você já está pré-convocado. Eu acho que a gente tem uma missão, o Padre Anderson, nosso reitor, e o professor Marcelo Gataz, vice-reitor de Desenvolvimento e Inovação, eles querem que a universidade esteja mais conectada e mais antenada com que, de fato, os nossos jovens podem ter de caminhos, né? Então a gente precisa fazer conexão, a gente precisa estar mais presente. É óbvio que não é ser arroz de festa, mas é sim identificar parceiros estratégicos, iniciativas estratégicas em que a gente possa somar e gerar valor. Também não ter protagonismo, eu acho que a PUC ela pretende somar, né? Eu acho que essa que talvez seja um grande desafio, o equilíbrio disso e uma série de oportunidades. Olha, pessoal, tempo aqui no Conexão 21 passa muito rápido quando a conversa é boa, eu costumo falar isso. Isso significa que o Guga tem que voltar para conversar mais com a gente. E eu espero que vocês tenham curtido. Tá? A gente volta já com mais Conexão 21. Guga. Grande abraço, Alberto. Grande abraço. Prazer estar muito aqui. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. Bom, pessoal, de volta com Conexão 21 e a conversa agora é o setor de turismo. Quem está aqui com a gente, uma amiga querida, mas muito querida, Roberta Werner, diretora do Visit Rio. Roberta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Roberta é veterana, né? A gente estava conversando sobre isso, estava aqui nos primeiros Conexões 21. E fala um pouquinho para a gente do Visit Rio, do que está acontecendo, quais são os projetos agora aqui no Rio de Janeiro que está sempre efervescendo, né? Bem, primeiro uma honra estar aqui de novo, né? Muito obrigada pelo convite, Alberto, sempre muito bom estar com você. Nesse momento, sobretudo, né? No momento onde de fato a gente já vê o setor e a atividade do turismo, né, pulsando. Esse mês, sobretudo agora, né, esse ano de 2023 está sendo um ano muito importante, né, não só depois aí desse grande problema que a gente passou, de pandemia e etc. Agora, de fato, a gente consegue observar os resultados, consegue observar o setor se recuperando. Então a gente está cheio de novidade. Esse mês, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente passa aí por, né, o nosso calendário extremamente robusto, cheio de eventos aquecendo, a cidade super ocupada, os hotéis cheios, né, com uma alta ocupação. Então a gente veio aí de duas datas muito emblemáticas. A gente veio não só de um Réveillon, mas veio de um carnaval muito aquecido.
Na verdade, existia, né, toda uma expectativa e ela se confirmou. Foi uma entrega linda, não só da cidade, mas enfim, do que a gente conseguiu acompanhar, 5 bilhões projetados na nossa economia. Então foram números incríveis, então a gente está realmente, de fato, muito otimista para esse 2023 agora e já observando, né, o que a gente realmente tem no nosso calendário de eventos da cidade do Rio de Janeiro. Não, é muita coisa, até porque eu acompanho a Roberta e vejo como que ela não para, como que as coisas, como as atividades surgem aqui no Rio, sejam pequenas, médias, grandes, super eventos. E qual é a visão agora? A gente estava conversando um pouco aí sobre os eventos esportivos, né? Que é uma visão aqui para o Rio de Janeiro, um caminho aqui para o Rio de Janeiro, Roberto. Exatamente, assim, a gente, né, começa a desenvolver alguns segmentos, historicamente, olhando para as vocações do Rio, sem dúvida nenhuma, são muitas as vocações, mas a gente não pode deixar, né, de dizer que a cidade do Rio é uma cidade que já teve a capacidade de sediar Jogos Olímpicos, né, Copa do Mundo e diversos outros eventos e outras competições que fizeram com que o Rio de Janeiro, né, ou seja, se tornasse, tivesse no mapa, né, e projetado de forma muito positiva. E é exatamente em função disso que a gente traz aí um trabalho agora de forma muito dedicada para esse segmento dos eventos esportivos. Então a gente fez de forma recente uma parceria não só com as principais associações e entidades, confederações e até mesmo com a própria prefeitura, para se desenvolver um trabalho de forma dedicada para a gente captar os eventos esportivos e fazer com que o Rio de Janeiro, né, se torne um destino e um ambiente cada vez mais propício para receber essas competições. Você sabe, Alberto, que nesse primeiro estudo, nesse primeiro diagnóstico que a gente elencou, são 73 eventos esportivos com capacidade de serem sediados no Rio de Janeiro. Claro que existe todo um trabalho muito importante por trás disso tudo. Mas se a gente pegar, olhar para o futuro, olhar numa perspectiva, né, de futuro, que é o que a gente trabalha a longo prazo, a gente está falando aí de uma projeção. Se a gente consegue, desses 73, trazer pelo menos 10 eventos ao longo desses anos todos, a gente está falando de um incremento de pelo menos 10 bilhões na nossa economia. É muita coisa, né? Então, e a cidade agradece. Exatamente, né? Então são realmente, de fato, né, movimentos que, né, precisam acontecer de forma permanente para a gente gerar recorrência e ter um fluxo contínuo de turistas na cidade do Rio de Janeiro, independente de datas tão emblemáticas como é o Carnaval, como é o Réveillon, né, o próprio Rock in Rio e outras datas que são, né, e que fazem muita diferença exatamente no impacto econômico. Na verdade, é uma Olimpíada descentralizada, né, Roberto? Assim, várias modalidades acontecendo, seus próprios campeonatos. E outro dia a gente estava conversando com um atleta que foi nosso convidado e que ele estava falando o seguinte: ser campeão é bom, ser campeão no Rio é muito bom, né? É muito diferente, é uma sensação diferente. Não importa se para o brasileiro, então, isso é um potencializado, mas mesmo para o atleta internacional, ser campeão aqui é diferente, que é um ambiente diferente. É uma baita diferença, né? Assim, e a gente, né, em termos de estrutura, e curtir. Exato, né? Assim, quem não quer vir para o Rio de Janeiro, né? Ainda que seja num processo e numa atividade mais amadora, enfim, são tantas oportunidades. E nesse momento, então, né, que a gente fala muito de bem-estar, né? De viagem, com esse cunho, né? Assim, olhando para o movimento que a gente precisa hoje, se desconectar muitas vezes, mas se conectar com a natureza, se conectar com esse tipo de ambiente. Então, o Rio, quando a gente olha, né, né, e agora que a gente está bem mergulhado, são tantas modalidades esportivas, né, são tantas oportunidades e tantas opções, e o Rio, sem dúvida, né, ou seja, vai abraçando isso tudo, né?
consegue entregar isso. Você sabe que existe uma curiosidade, agora a gente, enfim, está trabalhando muito fortemente no reposicionamento da marca, né, trazendo o Visit Rio realmente com muito protagonismo para esse ambiente, para comunicar com esse viajante que busca o Rio de Janeiro por diversas razões. E a gente fez uma pesquisa, né, uma parte desse projeto é realmente buscar algumas informações para a gente entender qual é a melhor narrativa. E é muito interessante quando a gente, né, ouve, quando a gente olha o resultado dessa pesquisa, quando a gente fala de Rio de Janeiro, claro, né, assim, o Rio tem uma série de elementos, uma série, né, de cortes geográficos, atrações e etc., mas existe um elemento que faz toda a diferença nesse processo, e esse elemento são as pessoas, né? O carioca, assim, né? O carioca. Então, mais, né, forte do que qualquer momento, a gente sabe que o Rio de Janeiro, né, traz algo que é muito diferente. Além do nosso estilo de vida, né, do lifestyle carioca, as pessoas realmente gostam muito de estar aqui, justamente, né, por todo esse ambiente que a cidade proporciona. Não, e assim, eu acho que é bacana determinadas coisas que acontecem. Eu tenho muitos amigos que não são do Rio, são até de fora do Brasil. Acho que o pessoal se torna carioca em meia hora, né? Então, rapidamente o cara se adapta àquilo ali, porque o Rio de Janeiro é acolhedor, o carioca é acolhedor. E as pessoas se sentem à vontade, né? E se sentem efetivamente cariocas, e eu acho que esse que é o pulo do gato, é o grande estímulo, é o grande diferencial. A gente é aquela história, né? Assim, você estar o Rio é muito inclusivo, né? Então ele te permite ser você, ele te permite que você aqui não tenha nenhuma máscara, né? Que você possa andar, seja qual for o teu ambiente, você vai estar conectado com a sua tribo, independente, né, de qualquer situação. Então, isso faz com que realmente, de fato, né, a gente tenha um diferencial competitivo, vamos dizer assim, em relação face a outros destinos, não só no Brasil, mas em relação ao mundo como um todo, né? Não, todos destinos maravilhosos, mas o Rio é o Rio, né? Exatamente, exatamente. Ô, Roberta, e esse ano tem assim uma série de atividades, uma série de programações aí. É um ano, não vou dizer que será, porque já está sendo bastante intenso. Como é que está o Visit Rio engajado nesse ambiente todo? Pois é, a gente tem feito um trabalho muito forte, é um trabalho que ele permeia uma grande parceria público-privado, né? Ou seja, eu costumo dizer que não adianta só a gente promocionar a cidade, né? Ou seja, comunicar a cidade da melhor forma possível, porque é claro que a gente precisa olhar as entregas que serão feitas, porque isso é o que vai gerar recorrência para a gente, é o que vai gerar, né, uma manutenção, é que vai gerar o desejo, a vontade desse visitante estar aqui conosco. Então, por conta disso é que a gente tem, né, enfim, feito um trabalho de forma muito consistente, a iniciativa privada com o poder público. E nesse âmbito, nesse aspecto, né, ou seja, a gente pretende fazer, na verdade já existe, o portal ele já está à disposição, a marca ela já está, né, à disposição desse visitante. Então, hoje, para aqueles que querem, né, visitar o Rio de Janeiro, você pode entrar no nosso portal, você vai ter informações elementares, como onde ir, onde comer, né, o que visitar, o que fazer na cidade do Rio de Janeiro, à disposição desse visitante. Então, acompanhar o Visit Rio é super importante nessas dicas, nessas opções. Exatamente. Né? E paralelo a isso, né, assim, o Visit Rio ele tem uma informação que ela é riquíssima em relação ao calendário de eventos, né? Assim, hoje a gente também se consolida, né, como um grande entregador, consolidador dessas informações. Esse mês, como eu falei para você, né, foi um mês, está sendo um mês importante, quer dizer, na verdade a gente tem aí uma meta muito audaciosa de crescer 25%, né, do nosso calendário, fazer com que o Rio de Janeiro se consolide. Então, trabalho muito forte e consistente, não só na prospecção, mas na captação e na conversão de eventos. Claro. Então, no decorrer desse ano de 2023, né, assim, são muitas oportunidades. A gente agora
agora, no próximo mês, a gente vai ter um evento emblemático, cidade se construindo e mais do que se construindo, né, assim, se solidificando nesse ambiente de tecnologia e inovação. A Prefeitura também tem feito um trabalho fantástico para que o Rio de Janeiro possa realmente estar cada vez mais inserido nesse ambiente. Então a gente está com um calendário repleto, cheio, né, com muitas atrações, muitas novidades. Está lindo demais ver o Rio, né, e ver o nosso calendário crescendo cada vez mais. Roberta, como é que o pessoal consegue ter essas informações? Nas mídias sociais, @visit.rio, é isso? Você pode, né, dar uma olhada, a gente trabalha com o nosso site, visitrio.com.br, ou então no nosso Instagram, que é o visitrio.oficial. Então lá tem todas essas informações. Eu só falo bobagem, mas ela corrigiu a tempo, gente. De qualquer forma, o Jonas vai botar aqui as letrinhas aqui embaixo para a turma ficar ligada. E, Roberta, eu queria te dizer o seguinte, assim, eu tenho particularmente uma admiração enorme por você, pelo seu esforço, porque você não esmorece de forma alguma, e, gente, isso é verdade, ela é ligada no 380 e está em todos os eventos, está atendendo a todo mundo, está atendendo a todos os pedidos, promovendo absolutamente tudo, seja o mega evento, seja o pequeno encontro, todo o carinho que vocês têm, Roberta, você, a sua equipe toda, principalmente com a gente, aqui no Conexão e no Rio Info. Então eu fico assim, só tenho muito a agradecer. E falar para você o seguinte, que eu acho que o Rio de Janeiro realmente tem a vocação você vai me permitir fazer isso aqui agora, a vocação dos eventos esportivos, e eu já comprei a minha passagem para a final da Libertadores. Olha! Com o meu Fluminense, sem dúvida nenhuma. Olha, isso então, aí, assim, isso daí, eu já não posso te garantir. Uma das maiores alegrias que eu tive foi quando eu soube que a final seria no Rio. Vamos ver o que acontece até novembro, mas estamos confiantes. Essa foi uma baita vitória, aí a gente vai ter que, discordar, né, porque aí é questão de time, o meu é outro, mas enfim, o que é mais importante é uma coisa que a gente sempre costuma dizer, desde que realmente, né, ou seja, o evento ele seja realizado na cidade do Rio de Janeiro, no nosso templo, que é o lindíssimo Maracanã. É isso mesmo. E é isso que a gente quer, que cada vez mais, né, assim, o esporte ele possa unir as pessoas, independente da questão do seu time, independente. Alegria, né? É isso, é fazer com que realmente a gente tenha paz e que a gente tenha o melhor proveito possível e que as pessoas venham para cá, para o Rio de Janeiro, curtam bastante, divirtam-se bastante, né, e estejam realmente felizes nesse ambiente, porque é isso que a gente consegue proporcionar às pessoas, é a felicidade. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso papo. Passa muito rápido, é uma pena, mas isso significa o quê? A Roberta tem que voltar. E não pode passar tanto tempo, tem que voltar logo. E eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem aí com mais Conexão 21. Roberta, muitíssimo obrigado. Obrigada pelo carinho sempre, um prazer enorme estar aqui com você. Até a próxima, gente. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.